essa é a verdade e eu vou continuar falando. Nós vamos te crucificar se você falar isso. Esta é a verdade. Eu vim do Pai. Claro que Deus está no controle de tudo, né? Mas a gente sabe que isso tudo aí é uma preparação para o anticristo mesmo, né? Então, assim, o que aconteceu essa semana? Eutanásia de uma garota de 25 anos de idade, Noélia, e já começaram, agora eu li uma outra matéria no Canadá, um outro rapaz, Já começou com o processo. com outra questão, 25 anos. Gente, a menina tinha 25, ele tem 29, no Canadá, que foi. Ou seja, você abre um precedente, não é? E aí se começa a naturalizar, né, o direito da liberdade, da pessoa tirar a sua própria vida, né, em sofrimento, mas você não entende que de alguma forma ali essa pessoa teria uma recuperação, né, e que ela está adoecida mentalmente, ou Não, seja, né? eles não tratam Exato, psicologicamente. Aquela moça com todos os problemas, ela estava com uma depressão profunda, sim, né? Eu sim, vi a entrevista da espanhola lá. sim. E eles entenderam que ela estava em sofrimento absoluto e tinha que liberar ela. Você imagina? Aham. Eu tenho comigo a teoria mais acertada possível, né? Aquela teoria que é assim: eles querem esvaziar a Terra. Ah, eu também acho. É um favor, mas é um Sim. favor para eles que alguém peça para morrer. Aham, É um sim. favor. É um favor. Entendeu? Exato. Porque eles É querem a esvaziar a cultura de Terra. morte, né? É a Seja. cultura de morte mesmo. Não, Uhum. eles querem esvaziar a Terra. Esse negócio de. Já tava. Esse negócio de pandemia, esse negócio. Isso daí para mim, ninguém me tira que isso aí foi tudo. Ah, não, isso aí é com certeza absoluta, né? A gente Eu tenho... conhece, né, as teorias da conspiração que dizia que um dia iam fazer. E interessante, fizeram. Aham, exatamente. Coincidência. Pois é, exatamente. E assim, todos esses casos que a gente está vendo, né, de uma distorção na cultura, no entretenimento, Sim. de normalizar aquilo que, né, até da questão da beleza, o que que é belo. Se olhar o Ah, desfile de Paris agora que teve, né, exato. Fashion Week, não sei o quê, completamente satanista, assim, né? São criaturas ali, né? Um negócio completamente. Então, eles fazem isso para naturalizar, né? De alguma forma, essa questão, é distorcer a ideia do que é belo, né? Do que Belo, é, do que é bom, do que é belo, do que é de bom é gosto. bom. Isso aí, exatamente. É muito Então, é traumático ver que está perdendo o controle. sim. Você sabe que eu sempre orei muito, né, em relação de uns tempos para cá, o Senhor tem me tirado as forças, assim, sabe? Sabe o que é você ajoelhar para orar e Ele não dá aquela força para Uhum, você interceder pela terra, cara? E a gente uhum, vai ver, inclusive, o Senhor, ele fala: eu não vou orar pelo mundo, uhum, entendeu? Eu vou orar pelos meus, mas eu uhum. não vou orar pelo mundo. E o Senhor não tem aceitado essa oração. A gente fala, eu tento assim, Senhor, dá juízo, Senhor, faz alguma coisa. Quando eu falo Senhor, que ele sabe já por onde vai a oração, ele nem dá. Aí eu já falo, Senhor, me dá uma oração que te agrade, porque eu sei também que tá na mão dele, né? Ele vai tomar. Uma coisa que ele sempre tem falado muito no meu coração, que ele tratou nos últimos anos, é que o que ele disse que ia acontecer, vai acontecer, por muito que a gente fique orando e tentando impedi-lo, né, entre aspas, né? Mas tentando buscar a misericórdia dele para que ele não faça o que ele já Sim, disse que vai fazer. é Entendeu? difícil, né? Que a gente está acostumado de alguma forma, né, com o mundo como a gente conhece. Não que ele esteja bom, né? Mas a gente, de alguma forma, eu vejo isso por um lado positivo, né? A gente busca ali que as pessoas venham ao arrependimento, Exato. né? E que de alguma forma, mas às vezes é através da dor que isso vai acontecer, né? É que Apocalipse fala de um povo, Nai, que ele fala assim, ele dobrou Uhum.
as pestilências contra eles, e quanto mais sofreram, mais blasfemaram e não se arrependeram. Uhum. Então, Sim. tem um povo que não vai acontecer. Então, Perversidade, né? sim, o Senhor me ensinou a direcionar a oração para aqueles que estão no mundo, mas que serão convertidos e que não vão ficar no mundo. Uhum. Esses, mesmo que demora 20 anos, 30 anos para se converter, mais, eles são do Senhor. Você Uhum. entendeu? Então, o Senhor tem me direcionado a orar por aqueles que ele sabe que vai se converter. Sim. Porque não adianta orar por um povo que não vai se converter. É a melhor coisa pedir para ele curar mesmo o nosso coração para a gente aceitar. Sim. Exato. Entendeu? Aí eu sempre falava, Senhor, se fosse eu, se eu tivesse doida desse jeito, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, teria misericórdia de mim. E ele fala, então, quando era você que estava lá, eu tive misericórdia de você e te trouxe. Dos que estiverem lá e forem para a salvação, eu vou ter misericórdia. Sabe que às vezes a gente fica igual Noé. É que a nossa justiça é falha, né? Não, a gente fica igual Noé, caçando. Deus Sim. falou para Noé, vou destruir a terra. Não, calma. Ele falou, tá bom, se você achar 50 justos, começou com 100, foi para 50, foi para 30. Foi... Se você achar um justo, eu não destruo a terra. Você fala assim, meu Deus, Noé saiu caçando todo mundo. Uhum. Noé só conseguiu tirar a família dele mesmo. Abraão foi a mesma coisa em Sodoma e Gomorra. Ló, né? O anjo foi buscar Ló porque Ló estava preso lá. Entendeu? E é muito. Eu acho assim que a mulher de Ló, eu não acho que ela foi olhar, não, pera, calma. Pronto, ficou também. Uhum. A gente tem que tirar o olho, não pode, não pode. Isso aí. Não pode, não pode. Exatamente. Então vamos lá. Tá. Jesus preso no Getsêmani. Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro do Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos, e Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Eu quero parar por aqui 2 segundinhos só para um parecer, que eu não sei se você tem visto muito na internet a esse respeito. As pessoas tentando, por busca da misericórdia e o perdão, né, que é o que a gente está falando, sobre, né, todos têm direito ao arrependimento, as pessoas tentam mais ou menos colocar Judas como uma vítima da circunstância, sabe? Ele não sabia, ele tal, 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 ele tal, tal, tal. Gente, olha essa frase. Ele estava com lanterna, achofes, né? Que é aquelas tochas e armas, Uhum. junto com o povo que estava indo prender Jesus. Uhum. Então ele não Sim. estava ali tipo, ai, opa, o que eu estou fazendo Uhum. aqui? Sabe? Não façam Sim. nada com o meu mestre. Não, ele sabia quem estava ali, ele sabia o que estava indo fazer. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Respondeu-lhe: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram-se por terra. É muito interessante porque poucas vezes a gente vê essa frase, que quando Jesus se levantou, né? Às vezes pegam outro discípulo, né? Outro resumo, e não falam sobre isso. Todos que estavam de paus e pedras na mão, e a tochas, e fogo, e armas, todos eles caíram na hora que ele disse, eu sou. Uhum. Imagina aquela multidão toda no chão. Se Uhum. levantaram, né? Provavelmente, com certeza se levantaram, porque eles tinham caído a primeira vez. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E disseram a Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai Jesus, deixai ir estes.
às vezes tem umas posições das frases que você fala, sério? E eu gosto da tradução antiga, né? Deixar Aham. ir estes, para que se cumpra a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. Jesus não tinha dito isso há muito tempo, ele tinha dito isso há 2 ou 3 horas antes, na oração que ele fez no capítulo 17, que nós vamos ver em outra aula, provavelmente na última aula nós vamos ver esse capítulo 17. Para se cumprir a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco, mas Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que meu pai me deu? Então, vamos lá. A primeira coisa importante, nós estamos falando sempre da personalidade dele. Jesus, ele suou sangue algumas horas antes, mas na hora de enfrentar o mal, na hora de enfrentar o que ele tinha que enfrentar, ele teve a personalidade totalmente restaurada. Uhum. Em outro resumo, fala assim, outro resumo não, em outra parte, outra passagem da palavra, porque essa parte é tão longa, e são muitas coisas para falar a respeito, mas antes disso, Jesus pede ao Senhor, Pai, para passar esse cálice, mas faça a tua vontade, não a minha. E a palavra diz assim, então vieram os anjos e os serviram. Certo? Sim. Então, naquele mesmo momento que ele disse, faça a sua vontade e não a minha, Deus enviou ajuda a Jesus, emocional, sentimental, psicológica, que Jesus se levantou e no momento seguinte nem parece a mesma pessoa que estava suando sangue. Uhum. Certo? Sim. Ele estava 100% recomposto. Ou seja, a manifestação de Deus foi tamanha sobre ele quando ele disse: faça a tua vontade, não a minha. A manifestação de Deus, porque Deus não deixou Jesus sozinho. Jesus não passou por isso sozinho. Se nota que quando ele está suando sangue, não sei se você já viu reportagens, né, documentários sobre a possibilidade de um ser humano, né, suar sangue. O Uhum. colapso da crise de pânico tem que ser tão grande, tão extensa, tão assustadora, que colapsa todos os órgãos e o Uhum. sangue sai como suor. Nós entendemos que isso hoje, nós entendemos como crises de ansiedade, crises de pânico, crise de desespero. Ele teve todas as dores emocionais que um ser humano teria diante de algo tão... Porque ele tinha muito mais noção do que nós, em relação a tudo que ele ia passar. Sim. Certo? E ele sentia a opressão do maligno muito grande, até porque mais adiante ele vai falar assim, mas agora é a hora de vocês, a hora das trevas. Uhum. Você entendeu? Ele sabia que a vitória dele estava depois disso, mas aquela era a hora das trevas. Jesus perante o Sinédrio... Oi? Não, não. Era necessário, né? É um processo de aceitação mesmo, né? Embora isso também falando, né? Assim, obviamente a gente está falando de Jesus, mas o que os discípulos passaram também, né? Exceto João. Mas enfim, todos os discípulos também tiveram mortes Cruéis. terríveis, né? Então, o ser humano diante de uma situação onde a sua sobrevivência é colocada em risco, né? É porque realmente é Deus agindo ali, né? Para que a gente possa se manter firme na nossa fé. E a gente não sabe, né? A gente está em tempos que a gente não sabe se isso vai acontecer com a gente também, né? De alguma maneira. E assim, acho que essa completude, né? De aceitar mesmo o seu destino, Aceitar o né? destino. Aceitar Exatamente. o que vai acontecer. Eu acredito, eu já ouvi algumas pregações em relação a Jesus nesse momento, e o suor, e a dor, né? E ele falava que, o pregador falava assim, não era só por causa da dor física que ele estava sofrendo, Uhum. mas por causa da dor espiritual que ele sentiria por ter levado a culpa dos pecados, todos os pecados Nossa, seriam isso. repostos sobre ele. Misericórdia. Então ele tinha
essa noção muito, é o que eu falo, tinha uma noção muito além do que nós teríamos, sabe, sobre a morte. Por quê? Porque ele sabia que o pai colocaria sobre ele toda a ira de Deus. Certo? E ele colocaria toda a ira de Deus que era para ser lançada contra nós sobre ele. Então, a dor dele era maior do que a sensação deles psicológica era maior do que a sensação de que vão me bater. Era algo como, sabe, eu vou sofrer mesmo. Eu vou sofrer um inferno, na verdade, né? Vai ser uma opressão, né? Pressão espiritual total, né? Então, vamos ver as continuações. 18:12. Então a corte e o tribunal e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. E conduziram o primeiro, Anás, por ser sogro de Caifás, que era sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Veja bem, só até aí, que agora vai falar de Pedro. Hoje nós não vamos falar dos discípulos, mas é importante falar sobre essa questão de até a pessoa que estava no poder naquele momento, ele era injusto o suficiente. Até esse detalhe Deus escolheu. Só que nós vamos descobrir mais para frente que isso não isenta a pessoa de ter feito o mal. Certo? Então, o Caifás era o que tinha falado assim, se ele é o Cristo, não convém, então, não está escrito que o homem tem que morrer por todos nós? Você entendeu? Então, manipularam essa situação porque em algum momento acreditaram que ele realmente era o Cristo. Ele é o Cristo? Ótimo. Já sabe o que tem que fazer. Você entendeu? Sim. Então, quando eles arrumaram essa mentira de que ele não era o Cristo, eles sabiam que era, porque ele colocou, ele era o sumo sacerdote, ele era a pessoa mais importante que havia, certo? E ele foi quem disse que era conveniente que um homem morresse por todos os judeus. Isso era parte da lei. Até porque Isaías 53 falava sobre isso, todo Isaías fala sobre a morte daquele que ia sofrer por todos, o justo pelos injustos. Certo? Então, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Quanto à questão do discípulo que você estava falando, eu me lembro que uma vez eu tenho umas coisas assim, bem ilimitadas, né? E eu falei assim, Senhor, por que você não deixou eu viver no tempo que o Senhor estava aqui? Que eu queria ter te conhecido, por que não? Por que não, né? E ele falou uma coisa muito, muito incrível. Ele falou assim: seria maravilhoso me conhecer, mas como você ia se sentir tendo que me ver morrer? Você acha que foi fácil para eles? Agora, pega a Rosângela hoje, essa pessoa que não faz parte daquela história, e coloca insere naquele cenário, naquele momento da história. Seria maravilhoso me conhecer, mas com a sensibilidade do século que você vive, você não aguentaria me ver morrer. Maria Madalena ficou até o fim na cruz, na crucificação. Maria mãe ficou, as outras mulheres ficaram. Entendeu? Ele falou assim, mas com a sensibilidade do teu século, você conseguiria? Aí eu falei, pelo amor de Deus, eu não conseguiria. Eu acho que eu passei um ano, mais ou menos, sofrendo a realidade da crucificação, né? Então, vamos para o 18:19. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca de seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se juntavam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem os que vos tenho dito. Que lhes tenho dito. Na verdade, o que eles queriam era descobrir quem eram os discípulos, porque, na verdade, eles estavam ali em Jerusalém, ninguém tinha total certeza, mas esse povo, eles não tinham certeza quem eram. Tanto que, quando encontraram Pedro lá em cima, eles perguntam, não é você?
o discípulo dele fala, não, não sou eu. Foi o momento que ele negou, certo? E ali o sacerdote interrogou a respeito dos discípulos e da sua doutrina, e ele respondeu dessa forma, eu ensinei abertamente. Por que vocês estão me perguntando de novo? Pergunta para quem me escutou. Mais uma vez nós vemos que Jesus, ele não abriu mão da sua personalidade firme e forte, decidida, sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele não podia ser cordeiro naquele momento, ele tinha que ser leão. E as pessoas, embora ele fosse o cordeiro de Deus, diante dos homens ele nunca foi cordeiro, ele sempre foi leão. Certo? A mansidão, o silêncio, o cordeiro da personalidade dele era para Deus. Para Deus ele ajoelhou, chorou, clamou, implorou, pediu, conversou, orou, insistiu, obedeceu. Fez silêncio, calou, mas para os homens não. Para os homens ele respondeu à altura, como quem diz, eu sei bem quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu não estou com medo de vocês. Certo? É o que a gente fala sobre a visita de Deus, entre que ele orou e entre que ele se levantou para dizer eu sou. O poder dentro dele era tão grande para dizer eu sou, que não sei quantos homens caíram na terra. Certo? Isso mostra a manifestação do Espírito Santo de tal forma que Jesus não estava de forma natural ali. Nunca esteve, né? Mas naquele momento, ele estava, assim, absolutamente tomado pelo Espírito Santo. Tenho dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo, assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus, se falei mal, dá testemunho do mal. E se falei bem, por que me feres? Ou seja, eu estou mentindo? Se eu não estou mentindo, por que me feres? Ou seja, e se eu mentir, fala que eu menti. Agora, se eu falei certo, tá me machucando por quê? Porque eu falei a verdade? Certo? Então, nós vemos na sociedade geral, qualquer pessoa que se atrever a falar uma verdade que desgoste a alguém, dá ruim. Certo? E Jesus, simplesmente, ele defendeu o direito de falar a verdade. E mostrou a injustiça deles ali diante. E tendo dito isso, depois disso, se falei mal, Anás mandou manietado ao sumo sacerdote Caifás. Eles prendiam a ele, sabe? Ele não ia fugir, certo? Mas eles prendiam a ele com a ideia mesmo de humilhar. Porque Jesus se entregou, Jesus não fugiu, ele poderia ter fugido, podia não estar ali se ele quisesse, certo? Podia ter evitado, podia não ter respondido, sou eu, Jesus. Entendeu? Mas ele respondeu, eles manietavam, eles prendiam ele mesmo assim. Vamos para 18, 28 até o 33, 18, 28. Por que eu estou pulando? Porque aí tem alguns relatos dos discípulos do Pedro, certo? Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. Ou seja, tudo isso começou a acontecer no meio da madrugada. À noite, Jesus já estava orando, passou a noite, os discípulos dormiam enquanto Jesus estavam orando, então a gente sabe que era madrugada porque eles estavam cansados, eles dormiam, levantavam, tal, acordava, Jesus, chegaram todos eles lá, Jesus se levanta, já quando eles levam para Caifás, é de manhã cedo, já está amanhecendo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Agora, o nível de crueldade desses corações, ele é muito grande. Por quê? Joga para outro fazer, mas a gente não vai tocar ele, porque eles não podiam bater, eles não podiam matar, eles não podiam tocar sangue, eles não podiam fazer nada para não se contaminarem para poder comer a Páscoa. Isso remete o quê? A nossa hipocrisia, ceia. Né? A hipocrisia, né? As ceias, as nossas ceias. Certo? O meu filho uma vez ficou muito bravo porque tanto que o amigo tá desviado agora no momento, né? O amigo falou assim, mano, o cara me fechou no trânsito. Eu xinguei ele todinho, eu só não levantei para dar um soco nele porque eu tinha ceia.
Mas se fosse amanhã, daqui 3 dias, ele ia ver se ele apanhava ou não apanhava. Meu filho falava assim, que tipo de ensinamento, que tipo de cabeça esse menino tem? Uhum. Quer dizer que hoje eu tenho que ceiar, essa semana eu tenho que aguentar todos os desaforos, mas no 7º dia Uhum. eu já posso quebrar a pessoa no trânsito, eu já posso matar uma pessoa, porque... Uhum. E ele ainda falou, se eu pudesse, eu matava ele. Eu só não matei ele, porque, né? Você fala assim, não é à toa, né, que tá desviado no momento. Você fala, Sim. né? Ó o resultado. Então, essa hipocrisia de, né, hoje é ceia, não pode brigar. Eu ficava doida quando alguém me fazia mal, e na semana da ceia ficava me agradando. Eu Uhum. falava, vai agradar o outro, vão agradar o outro. Uhum. Não me agrade no dia da ceia, vocês têm um ano para me agradar, porque na, ceia, na igreja da minha mãe, ceia 1 ano, uma vez por ano. Ah, é? É. Na congregação ceia 1 vez por ano, então você imagina, né? Mas É. eu entendo que eles querem se consagrar, querem se limpar, e eu acredito que cada vez mais vai entrando consciência. Se não entrar consciência e arrependimento, acontece como outros. Ceia aquele ano, no ano seguinte não ceia, porque o Senhor não mantém, o Senhor não é refém Uhum. de ninguém. O Senhor vai caminhando cada um para o seu lado, falando, não quer obedecer, não quer ter humildade. O Senhor, ele aceita todas as coisas, mas tem que começar a desenvolver humildade. Se não começar a desenvolver humildade, você entendeu? Não vai. Então, Pilatos saiu e disse-lhe: você sabe qual é o problema da humildade? O problema da humildade? Ah, a humildade não tem problema. O nosso problema é interpretar a humildade da forma errada. Uhum. As pessoas pensam que humildade é falar assim, então, irmã Nayana, porque aí veio o Senhor. Fala assim, aí quando sai da esquina, a pessoa tá tocando o ovo. Você fala, ai, 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 ai. Você entendeu? Não, você não pode ter uma personalidade. Jesus tinha e mostrava, e ele não deixou a humildade dele em nenhum momento, enquanto fazia isso. Enquanto respondia desse jeito, ele continuava humilde. É Dá uma para falsidade, né? De alguma forma. dá para ver a manifestação de humildade nas frases dele. Nenhuma tem arrogância. Uhum. Ele fala: por que você está me batendo? Se eu falei mal, fala o mal que eu fiz, testemunha o mal. Mas se eu falei bem, por que me feres? Por mais que ele está respondendo com personalidade, ele está dizendo algo com inocência, ele não está dizendo com malícia. Aham, sim. Não tem arrogância nenhuma frase que ele tenha falado. Tem retidão. E a retidão, ela é dura muitas vezes, a forma dele falar, porque ele sabia o que ele estava fazendo, certo? Ele queria ser levado à crucificação. Ele não podia tentar negociar aquilo com eles. Ele tinha que, como que fala? Tinha que colocar fogo naquelas fornalhas, Sim. entendeu? E ali vamos. Então Pilatos saiu e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não for um malfeitor, não te entregaria, ou seja, eu não entregaria ele a você, se ele não fosse malfeitor. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós, julgai-o segundo a vossa lei. Olha como Pilatos foi a única pessoa que Jesus fez silêncio. Uhum. Então, assim, ele respondeu a Pilatos. Mas ele se calou nesse momento. Por que razão? De não crucificar Jesus. Uhum. Certo? Então ele falava assim: então Pilatos saiu e disse-lhe: que acusação trazeis contra este homem? E responderam: se ele não fosse malfeitor, a gente não o traria. Disse-lhe Pilatos: levai e julgai segundo a vossa lei. A nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Ou seja, a gente traz para você. Eu lembro da Camila pregando e falando assim: você não mata, mas põe na mão de quem carrega a arma. E ela gritou e falou: não é Flor de Lis. Eu acho que eu vi essa pregação. Sim, porque quando aconteceu, começaram a lançar muito no Instagram.
Aí, quando aconteceu, todo mundo falou assim: olha, a Camila já tinha profetizado sobre isso e tal, né? Para que se cumprisse a palavra de Jesus que tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Jesus, na verdade, já tinha profetizado como ele iria morrer, que ele falou que ele tinha que ser levantado como a serpente foi levantada no deserto, né? Quando Moisés levantou a serpente e todos que olhavam para a serpente era curado. Então, o que o Senhor disse naquele momento é que ele tinha que ser levantado daquela forma, para que todos que o olhassem fossem salvos. E ele fala também em outra parte: eu atrairei todos para mim quando seja levantado. E realmente, quando nós pensamos em Jesus em muitas formas, mas quando nós pensamos nele na cruz, é como parte de nós quer fugir, mas a outra parte fala: não, pelo amor de Deus, me explica o que aconteceu. Eu preciso entender dele, eu preciso conhecê-lo, eu preciso vê-lo mais de perto, eu preciso tentar evitar que aconteça. Olha que coisa, né? A gente fica assim, eu não sei se já te aconteceu em filmes, de falar assim: não fala assim com eles vão te matar. A gente sempre tentando dar um jeito de que não aconteça, né? Mas o Senhor atraiu toda a humanidade através da crucificação. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: olha só, durante cada ponto dessa audiência, a cada momento, a cada 3x4, nada aconteceu tão rápido quanto a gente consegue ler, tá? Mas primeiro eles estavam na audiência, não entraram os que não queriam se contaminar para poder comer a Páscoa, ele ficou ali sendo julgado. Esses julgamentos era sendo surrado, sendo machucado, certo? Depois Pilatos volta e insiste. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e, chamando a Jesus, disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu: tu dizes isto de ti mesmo. Ou disseram-te outros de mim? Como quem diz, você chegou a essa conclusão, você ou alguém te disse que eu sou? Mas Jesus não disse: eu sou. Ele não disse em nenhum momento: eu sou o rei dos judeus. Eles diziam dele, mas ele não dizia de si mesmo que ele era o rei. Entendeu? E ele volta e diz: Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? E agora me trouxeram você para eu matar. Né? Porventura sou eu judeu, a tua nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim. O que você fez? Jesus podia ter se defendido naquele momento? Podia. Ele tinha personalidade, ele mostrou para nós todo o tempo que ele tinha personalidade. O maior trauma de muitos cristãos é achar que Jesus não quis falar, que Jesus não quis se defender. Ele não quis se defender, mas não porque ele não era capaz. Então, durante a minha infância, eu escutava falar de Jesus como ele foi tão manso, e diante da acusação, ele se calou. Ninguém explicava por que ele se calava, só deixaram a gente pensar, né, no passado, que ele ficou quieto. Você entendeu? Não, ele ficou quieto com intenção. Ele tinha personalidade, ele provou a personalidade durante toda a caminhada dele. Ele mostrou: eu tenho personalidade para me defender, eu sei quem eu sou, eu sei falar, eu sei calar uma boca sem dizer cale-se. Se ele quisesse, ele teria falado claramente. Mas ele não falou claramente, ele falou em parábola, que era para escutando não entendesse. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Ele teria deixado Pedro lutar por ele a espada, se ele quisesse o governo da terra. Até hoje nós lutamos. Eu quero bons governos no Brasil e no mundo. Eu quero governos justos, que não apoiem os abortos, que não apoiem as loucuras, né, que a gente estava falando antes da aula. Eu quero bons e decentes governadores. Mas nós temos que aceitar que nem o reino dele, que é o nosso rei, nem o reino dele era daqui,
e nem a nossa estadia, a nossa vida real é aqui. Porque no reino onde ele é rei, lá nós somos seus servos. Certo? Não, aqui na Terra nós estamos, como ele disse, eles estão no mundo, mas eles não são deste mundo. Nós lutamos de garras por um mundo que está cada dia pior, porque aqui vai ser exatamente isso que vai acontecer. Aqui vai ser retirado o Espírito Santo com a igreja e vai ficar o espírito do anticristo. Porque os que querem o diabo vão receber o diabo. É sério, quanta gente diz, deixa a gente em paz, deixa a gente fazer o satanismo que a gente quer, deixa a gente em paz, tá bom, vai chegar um dia que Deus prometeu, ele prometeu. Ele disse que o espírito dele não contendaria contra o homem para sempre. Vai chegar um momento que o Espírito Santo já não vai estar aqui nos usando para insistir com um, insistir com outro, insistir com outro. Entendeu? Vai chegar um momento que não vai ter Espírito Santo mais para a gente ficar lá. Pessoa, vem para o culto hoje, vem aprender a palavra, vem entender, vem não sei o quê, vem tal, vem. Chega um momento que não terá mais. Querem o mundo, ficarão com o mundo, porque o Senhor não é daqui. E nós também não somos. Certo? Quanto antes nós aceitamos que nós não somos daqui, antes nós trabalhamos naquilo que o Senhor nos disse que deveríamos trabalhar, pela comida que alimenta para a vida eterna. Então, cada vez que eu me aproximo mais de Jesus, eu me lembro que eu tenho que fazer aulas, que eu tenho que dar palestra, que eu tenho que fazer evangelismos, que eu tenho que fazer algo. Nem que seja com uma pessoa, não me importa, mas eu tenho que fazer algo que alimente para a vida eterna. Ah, eu preciso de dinheiro? É claro, gente, não dá para colocar gasolina no carro se não for com dinheiro. Tudo bem? Tudo bem, a gente entende isso. O que Jesus está falando é que as pessoas vão se dedicar à vida para ganhar dinheiro e não vão trabalhar para o reino. Ficar reclamando da igreja que faz errado, ficar reclamando do pastor que fala errado, ficar reclamando disso, ficar reclamando daquilo, não ajuda a ninguém. O que ajuda é você olhar e falar, Senhor, tem uma pessoa que eu possa evangelizar, uma só. Eu não consigo para 100, mas se tiver uma pessoa que eu possa influenciar para o Senhor, eu quero fazer isso. E aí, quando você vê, já passou 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, você não sabe. Uma vez eu falei assim, Senhor, eu sou pastor, eu não tenho igreja, eu não tenho rebanho. E ele falou assim, se eu juntar todo o povo que você já influenciou, que eu já te levei para evangelizar, que eu já te levei para ensinar, e que eu influenciei através de você, se juntar todo mundo. É uma igreja gigante, nesses 15 anos você não tem base da quantidade de gente. Mas eu me lembro que eu não entrei em nenhum Uber sem falar algo sobre Jesus. E a resposta ou era porque a pessoa era crente, que aliás eu acabei de lembrar de um que eu vou ter que ligar, porque foi um rapaz Uber, e ele falou assim, e se eu não quiser ir para nenhuma igreja? Ainda assim Jesus me quer? E eu peguei o número dele, olha, Jesus me lembrando. E eu peguei o número dele para ligar para ele, para ensinar a ele buscar a Jesus de toda a alma, coração, mente e espírito. Eu conto com a presença do Espírito Santo, obviamente, para isso. Eu não tenho que falar para ele, não, você não vai para o reino se você não tiver igreja, ovelha precisa de igreja, ovelha não sei o quê. Uma vez ele esteja com o pastor vai falar para ele assim, ó, tá vendo aquele lugar? Vem para cá comigo. E ele vai que nem um cordeirinho. Ele não vai ter resistência. Porque o pastor Jesus Cristo, o Espírito Santo, falou com ele. Um dos grandes erros que mulheres, esposas e homens, esposos, cometem é querer convencer o outro, certo? Nós pregamos, inclusive para maridos e esposas, nós pregamos, mas tem que convencer, tem que confiar que o convencimento vem do Espírito Santo e ele faz, tá bom? Eu recomendo a esposas e esposos, né, que se unam a Jesus. Jejum e oração, fala assim, Senhor, o que eu posso fazer para o meu cônjuge? O que eu posso fazer para minha esposa? O que eu posso fazer para o meu esposo?
O que o Senhor me recomenda, não é o que você quer fazer. O que o Senhor me recomenda que eu faça? O Senhor vai dar uma ideia tão límpida, tão inocente, tão boa, tão reta, que vocês vão ter certeza que é o Senhor. Porque com Jesus não existe um conselho com segundas intenções, não existe um conselho com segundos, terceiros pensamentos, certo? É retidão absoluta, certo? Por isso que quem conhece Jesus, quem ouve a voz de Jesus, escuta o outro dizer, Jesus me disse algo, fala, é Jesus mesmo, porque o nível de inocência, de retidão, de seriedade, de santidade de Cristo não existe em nenhum outro lugar, nem na nossa própria mente, como eu estava falando, né, Nai? O Augusto Cury fala assim, esta mente que está escrito na Bíblia sobre a mente de Cristo, essa mente, ela não poderia ser criada por um ser humano. Ela não poderia ser inventada por 12 discípulos. Ela não poderia ser inventada por ninguém. Não há possibilidade de que Jesus seja uma invenção, né? E ele não estava nem se baseando na antropologia que prova que Jesus era real, certo? Ele não estava se baseando na antropologia, ele estava se baseando no que ele leu sobre as reações de Cristo na psiquiatria. É impossível que um ser humano tenha essas reações que Jesus teve. Por isso que quando ele te aconselha, você tem que saber que é Jesus te aconselhando, tá? E se tiver segundas ou terceiras intenções, ou uma malícia lá longe, ou provém de você a ideia, ou provém de outro, um pouco pior, tá certo? Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim? Que disseste? Que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Tem mais uma coisa que o Espírito Santo revela que Jesus quis dizer nessa frase. Ele não disse, mas está aqui. Se o meu reino fosse desse mundo, lutariam os meus servos, vírgula, e venceriam, para que eu não fosse entregue aos judeus. Eles lutariam e venceriam. Ninguém ia tirar o reinado de Jesus. Se fosse intenção de Deus colocar Jesus no governo, que, aliás, nós vamos ver na entrada de Jerusalém, que Jesus foi tomado várias vezes, não na entrada, nas passagens, várias vezes queriam colocar Jesus no ombro para o declarar rei. E ele fugiu. Em várias ocasiões, ele fugiu para não ser declarado rei, porque ele não queria ser declarado rei neste lugar. Disse, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. E para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? Sabe o que nós não temos aqui? Uma resposta de Jesus sobre o que é a verdade. Ele não disse a Pilatos. Se ele tivesse dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Pilatos tinha desmaiado ali na hora, Pilatos não tinha crucificado Jesus de jeito nenhum. Só que não era para Jesus morrer pela mão dos sacerdotes, porque a condenação em cruz era deles. Certo? Não era dos sacerdotes, era de Pilatos, era de Roma, era de César, era deles, não era dos judeus. Eles não iam matar, porque eles não podiam, e era Páscoa, certo? Eles não podiam pela lei, e eles também não podiam duplamente por causa da Páscoa. Pilatos volta para o povo, volta para os judeus, né? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: olha quem estava rogando pela libertação de Jesus. Um gentil. Não acho nele crime algum. Ele notou que era inocente,
Ele viu que era inocente, ele sentiu que era inocente, ele percebeu que era inocente. Ele não queria fazer o que tinha que ser feito. Mas tende vós por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que solte ao rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era salteador. E é a parte cruel, uma e outra e outra e outra e outra vez. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. Púrpura é uma cor de vermelho, tá? E diziam: Salve o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: interessante, cruel, né? Um absurdo, mas tipo interessante que o Pilatos mandava surrar e falava o quê? Talvez batendo, talvez machucando, talvez eles vejam ele todo rasgado e machucado pela mão dos soldados que eram uns gladiadores. Talvez assim eles entendam que já é o suficiente. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis que vou-lo trago fora, ou seja, eu trago eles para fora para vocês, para que saibais que não acho nele crime algum. A insistência de Pilatos e Jesus todo este período sem abrir a boca, intencionalmente em silêncio, sem se defender, sem nada, deixou acontecer, porque tinha que acontecer. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhe Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e servos gritaram, dizendo: Crucifica-o. E repetiram novamente, né? Crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o vós, porque eu nenhum crime acho nele. Respondeu-lhes os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais aterrorizado ficou. Pilatos, que devia ter, sei lá, quantos deuses, ou talvez ser ateu, ou sei lá. Quando ele ouviu que ele se fez filho de Deus, ele sentiu medo de ser cruel e injusto com Jesus. Então volta lá Pilatos outra vez. E entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Por que ele falou isso? Porque acabava de escutar que ele tinha se feito filho de Deus, que ele era filho de Deus, ele já estava acreditando que ele era filho de Deus. Não, quem és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Jesus em silêncio e ele: Você não vai falar comigo. Ou seja, eu sou a única pessoa que posso te tirar dessa condenação e você não me responde. Como que diz, né? Não sabeis tu que tenho poder de te crucificar e tenho poder de te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. É aqui que eu estava falando mais adiante, nós vamos ver a respeito disso. O fato de que tinha que acontecer a crucificação não isenta o coração cruel das pessoas que foram usadas para isso. Por quê? Porque Deus não tornou homens bons, amáveis, carinhosos, pacíficos e bondosos em cruéis para crucificar Jesus. Ele usou o mal que já havia no coração deles. Deus não pegou gente boa, carinhosa, amorosa, um discípulo que, coitadinho, não sabia o que estava fazendo para o trair. A palavra diz que ele já estava com inveja, que ele já estava com ira, que ele já tinha ódio. Satanás só entrou no coração de Judas por último, tá? Lá no último segundo.
toda a inveja, ódio, ira, raiva e competitividade que ele estava tendo de Jesus durante o caminho era coisa dele. Ou seja, o coração já estava voltado para o mal. Deus nunca vai transformar uma pessoa boa em uma pessoa má para cumprir um propósito mal. Ele sempre vai usar, tem uma palavra que fala assim, algum espírito mentiroso fala, eu irei e mentirei. Ou seja, Deus precisava de um espírito mentiroso e apareceu um, e se... O Velho Testamento conta bastante relatos desse. Apareceu um e disse, eu irei e mentirei, colocarei mentira na boca deles. Então, quem já é mal, ninguém se apresentou para ser um espírito mentiroso naquela passagem. Certo? Então, Deus não pegou o anjo Gabriel e falou assim, Gabriel, estou precisando de um cruel para fazer crueldade. Certo? Então, o mal que tinha que sobrevir sobre Cristo não foi trazido através de um coração bom. Então, nós nunca, 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 nunca podemos dizer assim, eu sou boa pessoa, mas fulano me fez ser ruim. Não. Segura o coração, peça purificação, peça libertação, porque o coração do ser humano, ele é tendencioso para o mal. Nós somos limpos pelo Espírito Santo e pelo sangue de Jesus vertido nessa cruz. Mas nem eu, nem vocês e nem ninguém, nós somos bons. Em algum momento nós percebemos que fomos cruéis. Em algum momento nós vimos que havia crueldade em nós. Não foi desenvolvida, porque nós temos o Cordeiro. Certo? Mas no Velho Testamento, se era cruel, era desenvolvido. Você entendeu? Hoje nós temos direito de escolha, não somente de escolha, mas de pedir a limpeza do mal do coração. E o Senhor cumpre e tira e arranca e nos limpa. No que somos bons, bons somos. Mas no que somos ruins, tem gente que fala, quando eu sou boa, eu sou um anjo, mas quando eu sou ruim, eu sou melhor ainda. Nossa, quanta vaidade para usar essa frase. E Jesus morrendo de nojo. É sério. Jesus morrendo de nojo, dizendo, que povo para falar porquice. Certo? Então, se sentir vaidoso de falar uma porquice dessa. Ouvindo, pois, Pilatos dito... Antes, espera. Maior pecado tem. O que me entregou, maior pecado tem. Pilatos estava se sentindo pecaminoso naquele momento. Jesus não disse que não, tá? Mas ele disse que o que me entregou a você tem mais pecado do que você. Isso porque Jesus estava, no momento da crucificação dele, analisando toda a tentativa de Pilatos de livrar da condenação a um inocente. Ele deve ter olhado nos olhos de Jesus, ele se acercou a Jesus, ele conversou com Jesus, a esposa dele falou para não se meter com aquele justo, não fazer aquilo, porque ela tinha sonhado que havia um grande problema nessa situação, certo? Ele não queria estar naquela situação. Então Jesus falou, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Certo? Não que Pilatos não fosse pecador, não era nenhum inocente, já estavam acostumados a levar a crucificação, era uma ordem deles, tá? Dos governos daquela época. Não é que ele caiu de paraquedas ali e de repente tem uma crucificação. Não, aquilo era a condenação natural do lugar. Os gladiadores, os soldados, a maldade, a crueldade, certo? Os impostos e a questão de levar os filhos das mães quando não eram pagos impostos, certo? Colocar em masmorras, colocar preso, não era inocente, não. Mas maior pecado tinha aquele que tinha feito toda a armadilha. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo. Ele entendeu o que Jesus disse. Mas os judeus gritavam, dizendo, se soltas este, não és amigo de César. Olha o que eles invocaram, o nome do poderosão, que Pilatos estava baixo a sua autoridade ali, certo? Que Pilatos estava sujeito. Foram lá para o grandioso. Se soltas a este, não é amigo de César. Qualquer que se faz rei
é contra César. Invocaram simplesmente o governador, né? O Herodes do momento. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou a Jesus para fora e assentou-se no tribunal, num lugar chamado Litóstrofo. Litóstroto. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse os judeus: Eis aqui o vosso rei. E disse o Pilatos aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei senão César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Bom, por hoje vamos só até aqui. A questão, a história de... Eu vou deixar aberta. Quando eu fecho a Bíblia, dá uma sensação de que acabou, sabe? Assim, eu não sei vocês, mas quando eu leio, eu consigo criar imagens, gente. Então, para eu ver Jesus assim claramente, para eu ver todas essas cenas, quanto eu sofri, chorei quando eu estava fazendo estudo sobre, né? Durante anos, eu sempre retorno à crucificação, mas nunca compartilhei com outros esses momentos de Páscoa, né? A maior dificuldade, certo? Para quê? Para nós, hoje, porque eu pedi para o Espírito Santo me capacitar para falar, tá? Eu não consigo ler uma frase dessa sem chorar. E eu falei, Senhor, se eu chorar, eu vou chorar. Mas é que eu queria dar a aula, mas para mim é difícil, e lá, se eu tentar, se eu pensar no sentimento, dói muito, porque não foi rápido. A leitura nos mostra como se fosse um acontecimento rápido, e agora pega, e agora bate, e agora volta, mas isso começou na madrugada de um dia antes, certo? E foi se estendendo até quase a sexta hora da quinta, certo? E aí começava a sexta. Quando foi na sexta, foi quando vieram ao momento de quebrar os ossos, as pernas dos que estavam crucificados, e Jesus já tinha aspirado. Bom, eu terminei por aqui. Eu quero saber algum comentário de vocês. Oi. Oi. Davi está digitando. Peguei bem pouco, mas deu para aprender bastante coisa. Deus abençoe, Davi. Pode falar, Nay. Se quiser fazer algum comentário, Davi, pode fazer depois, mesmo você tendo pego pelo finalzinho. Todo o posicionamento, né, de Jesus é admirável. E o que ficou na minha cabeça, né, assim, de alguma forma, que às vezes a gente, além de aceitar o destino, né, por um propósito maior, né, que era a redenção da humanidade, essa oportunidade da salvação, a sabedoria também que o silêncio ele é uma resposta. Muito verdade. Né? Mesmo que a gente não encha, né, ali um momento de palavras, ainda assim, o silêncio ele fala de um posicionamento, uma certeza, né? Ele poderia, né, tentar se defender de inúmeras formas, mas não era o propósito no momento, né? Então ele aceitou, né, o destino por amor a nós, e silenciou, né? E eu acho que esse silêncio foi uma resposta. E até mesmo dentro, né, às vezes, da nossa caminhada na fé, muitas vezes a gente recebe o silêncio, né, de Deus ali, e a gente precisa se perguntar o que significa esse silêncio, né? Às vezes é de muito insistir, Deus já falou esses dias. Eu falei, gente, eu orei, aí Deus me deu no mesmo dia uma resposta de madrugada. Aí ele falou, assim, né, a palavra exatamente,
Mas ele falou assim, ele já tinha me respondido de inúmeras formas e que eu estava sendo teimosa, né? Exato. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, tem misericórdia, É porque isso. né, ou a gente insiste para receber a resposta que a gente quer. E ele faz silêncio, porque ele não mente. Exatamente. E eu ia falar exatamente isso. O silêncio de Deus, um dos motivos do silêncio de Deus é porque ele já respondeu de muitas maneiras. Uhum. Então você acredita quando ele para de falar. Você para e fala: nossa, mas ele já me disse o que eu devo fazer. Nossa, é isso mesmo que eu devo fazer. Você entendeu? Se ele continua insistindo, você volta lá de novo, se ele continua respondendo. Certo? Então, um dos silêncios é esse, é ter respondido. Outro silêncio, outro silêncio, é que assim, ele vai responder um não, vamos dizer. Se ele responder um não, e aí você luta pelo sim, ele vai fazer silêncio. Uhum. E aí, se você quiser interpretar que aquele silêncio é porque ele concorda, aí deu um problema grave, porque você vai lá, faz errado, e o Senhor vai falar assim: eu falei para você não fazer. Uhum. Mas o senhor fez silêncio. Fala assim, eu fiz silêncio porque eu te falei 10 vezes. Uhum. Certo? Mesmo assim, correndo o risco de tomar uma bronca, é melhor insistir do que pegar aquele silêncio e interpretar do jeito que quer. Uhum. Que é a nossa tendência. Né? Sim. E ele responde sempre. E como você disse, ele responde de muitas formas. Agora, teve um momento aqui que aconteceu exatamente isso com Pilatos. Pilatos perguntou se ele era o rei de judeus, perguntou, voltou. Resposta de Jesus a mesma. Chegou uma hora que ele falou: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Uhum. Como quem diz, eu já disse que eu vim do céu, eu disse que eu vim do Pai, eu disse que eu vim de Deus, eu disse que eu não sou desse mundo, eu disse que meu reinado não é nesse mundo, e você volta para me perguntar quem sou eu? De onde eu vim? Não respondeu. Você entendeu? E ele, para usar, para como falar, para os fariseus, a mesma coisa, ele respondeu uma e outra vez. No último dia aqui, ó, que esbofetearam ele disse: eu preguei, falei e declarei tudo ao vivo nos templos e nas sinagogas. Vão lá perguntar para os outros que me escutaram. Como que diz, eu já falei o que eu tinha que falar, já chega. Certo? Então, é muito interessante essa decisão de Jesus de fazer silêncio. Aprendendo com o rei, né? Davi, conta uma parte, a parte que você pegou, o finalzinho. Faz um tempo já que você está na sala, Davi. Realmente. Então, como você estava falando, né, sobre essa questão aí da quanto Jesus ali ele foi, né, teve essa paciência de estar em silêncio em meio às coisas que, né, queriam acontecer, eu associei a uma situação até que aconteceu no trabalho, né? E eu falei, olha, parece que foi coincidência, mas nada de Deus é coincidência, porque a gente passou, né, por uma situação no trabalho que, né, foi, tipo assim, eu diria que a gente se sentiu meio injustiçado pelas coisas que estavam acontecendo. E aí a vontade que eu tinha era exatamente de, tipo, de, de sair tentando, querendo entender a situação e tudo. Mas aí Deus tocou no meu coração exatamente
E me lembrou do fato que, mesmo em meio às injustiças, Jesus se manteve ali, inerte, para seguir o propósito dele. E aí você veio e falou exatamente sobre essa questão, e aí eu atinei com esse fato que aconteceu Você vê comigo. que incrível, né? A nossa vida, a vida do cristão, a vida de Cristo, na verdade, ela vai narrando a nossa história, né? Em Exatamente. proporções diferentes, mas nós vamos vivendo coisas que Jesus foi deixando ali desde o início, ele foi deixando coisas que nós viveríamos ou pessoas que encontraríamos similaridades a respeito, certo? E a respeito da crucificação, eu e a Nai estava falando um pouco antes, que nós não sabemos se nós passaremos pela perseguição. Mas aquele que passar pela perseguição, a nossa obrigação é ir pregando para as próximas gerações, certo? Sobre como Jesus se comportou diante do dia que ele teve que aceitar o destino. Aceitar que aquele era o destino. Imagina eu e vocês passando dentro do Brasil uma perseguição religiosa cristã. O que nós vamos fazer? Vamos negar? Ou nós vamos assumir e dizer, eu vou ser esbofeteado, mas eu vou. E a gente está falando de literal, tá? Porque já aquele apedrejamento emocional nós já vivemos. Como você disse, você teve que se calar porque você sentiu que precisava dar um exemplo como Cristo deu exemplo, né? Viver algo que Cristo deu exemplo. E ele deixou escrito para nós que se nós passássemos, ele deixou para os discípulos, porque os discípulos passaram, e se nós passássemos pelo que ele passou, como se comportar? Como não tentar buscar o jeitinho, certo? Como não tentar fazer uma releitura da Bíblia? Ele passou, ele morreu pela verdade, ele morreu por causa de nós, mas ele também morreu pela verdade. Aquela era a verdade, nós vamos te matar se você falar isso de novo. Essa é a verdade e eu vou continuar falando. Nós vamos te crucificar se você falar isso. Esta é a verdade. Eu vim do Pai. E olha o que falaram de sentença dele. Ele tem que ser morto porque se fez filho de Deus. E o outro diz, mas para nós, isso não é um problema de lei para a morte. Aí jogaram César no meio e falaram, ó, se você se negar, você está indo contra o rei César. E César sendo o rei, imagina, né? Pilatos olhou e falou, agora dancei, o chefe vai me matar. Porque eu neguei ele, não pode, né? E aí? Então, nós temos que saber. Eu costumo dizer e repito sempre: ninguém está preparado para uma perseguição religiosa real. Aquelas de paus e pedras mesmo, de morte mesmo, de tortura mesmo. Ninguém no Brasil está preparado para isso, porque a gente não conhece, essa não é a nossa realidade, é a realidade no Oriente Médio. São a realidade nos cristãos da Índia, é a realidade nos cristãos da China, é a realidade nos cristãos em Colômbia, Nicarágua. Se quiserem pesquisar, pesquisem sobre Portas Abertas, o nome do site que eu sigo, que trabalham somente a igreja perseguida, tá? Então, nós temos que ter certeza de quem nós somos e ensinar os nossos filhos a terem certeza de quem eles são. Claro que quem convence é o Espírito Santo. Lembrar, tá? Mães e pais, não é nossa obrigação converter os filhos, mas pregar a verdade, independente se estão acreditando ou não. Uma coisa que Jesus me ensinou com o meu adolescente quando ele não queria escutar. Assim, ele não quer escutar, mas ele não é surdo, continua falando. E eu continuei falando. Um dia o Senhor converteu. Tudo que eu havia ensinado aquele adolescente incrivelmente veio me ensinar. Sabe? Eu falava assim, meu Deus, eu dei esse ensinamento no carro indo para a praia. E ele, não, porque é tal, porque é assim, porque é assado. Eu sempre deixei meus adolescentes me ensinarem Bíblia, porque, né, é importante. Tá bom? Nai, quer dizer alguma coisa para finalizar?
Eu creio que eu já, assim, do que ficou, né? Tudo foi muito importante, mas o que me chamou a atenção foi esse posicionamento. E como o Davi também, né, colocou, muitas vezes a gente é levado, eu inclusive, né, já falei isso com você, né, falar, meu Deus, é insuportável, isso não tem como ficar sem responder determinadas situações. Aí a gente lembra de Jesus, muitas vezes a gente falha, né, mas assim, é o ensinamento de Jesus ali, puro e simples, né? Que a gente deve reproduzir na nossa vida, é possível, entendeu? Apesar de ser muito difícil, né? Ser colocado numa situação de injustiça, uma situação de morte, né? Como você falou. Então, de alguma maneira, assim, a gente realmente precisa reproduzir com verdade, né? O que Cristo nos ensinou. E uma outra coisa agora que me vem à mente, né? Porque sobre essa questão que você falou da pregação da Camila Barros, mesmo que você não se posicione ali, você já está tomando uma posição, né? Permitindo determinadas situações na sua vida. Então, assim, a omissão não quer dizer que você não tenha responsabilidade, tá? Exatamente. Inclusive, né, foi falado que o pecado era ainda maior, né? Mas que todos haviam pecado. Todos haviam pecado. O fato dele não ter sujado as suas mãos não significa que ele não pecou, na realidade, né? Então, isso também é um ensinamento para a gente, a nível de posicionamento, né? Posicionamento, sim, né? se posicionar, se posicionar. E, enfim, acho que esse é um outro ponto também importante. Olha, me arrepiou, realmente, né? Sobre a omissão, né, do posicionamento. Sim. Porque é assim mesmo, nós quando o que é isso, essa era a intenção de Jesus essa a intenção de Jesus com esse curso, é mostrar o que ele fez. Naturalmente, o Espírito Santo em nós vai mostrando como devemos ser. Você entendeu? O Espírito Santo vai nos mostrando, nos revelando, e não só revelando. Nós sabemos essas palavras aqui, todos os cristãos conhecem. Mas a forma com que o Senhor está colocando tão pontual, sabe, pregado mesmo, sabe, aquela coisa assim de pontuar tanto para que nós comecemos a ter os frutos de como Jesus se posicionou. É interessante que nessa série de cursos, do curso, eu percebi uma coisa interessante, que ele nos mostrou que nós podemos responder e nos mostrou que nós podemos nos calar. Agora fomos para um ponto muito interessantíssimo e muito importante. A dependência que nós teremos dele para saber quando devemos nos defender, como ele abriu a boca e se defendeu, e quando devemos calar. Dependeremos da definição dele, do Espírito Santo, não da nossa decisão de dizer eu quero brigar ou eu quero calar. Não. Nós vamos precisar dele, e isso é bom. Entendeu? Porque nós vimos a definição de que ele respondeu quando ele teve que responder. Se defendeu, toda a história dele mostra quanto se defendeu, quanto abriu a boca, quanto soube dizer, mas quando ele se calou diante da humilhação. Teve algo que o Espírito Santo me falou essa semana a respeito para levar em pauta, e ele lembrou agora novamente. Que Jesus, quando ele foi humilhado, ele se calou. Mas quando as palavras deles ofendiam o Pai ou ofendiam o Espírito Santo, Jesus não se calava. Você entendeu? É a questão que você está falando do posicionamento. Ele se calou no ponto certo, mas
naquilo que ele precisava falar, que era defender a divindade do Pai, defender a divindade de Filho de Deus, ele não temeu e ele não se calou, porque é o que você está falando, ele se posicionou, porque o que não se posiciona é cúmplice. Uhum. Certo? Então, ele se posicionou, ele não se calou quando foi para defender a divindade, né? Quando foi para defender Pai, Filho e Espírito Santo. Ele se calou como pessoa, humilhado, como cordeiro que devia passar pelo que o pai disse que devia passar, né? E ele calou pontual ali, falou assim: por essa eu tenho que passar, porque eu tenho um propósito. Além daqui, eu tenho um propósito. A partir daqui, eu não posso mais falar, né? Então, nós precisamos acreditar e viver a dependência do Espírito Santo, na dependência de Senhor, falo ou calo? Me defendo ou faço silêncio? Certo? Nesse ponto, o que o Senhor me recomenda? E confiar de que ele vai responder de muitas formas, né? E ele vai buscar a forma e não tentar responder por Jesus, porque às vezes a gente faz isso. Não, mas, né? Senhor, qual parte é agora? Sabe? A dependência mesmo. Agora foi, hein? Que a gente tinha método, daqui a pouco o método foi direitinho na dependência. É o Senhor, ó. Ele tirou de novo. A gente tava ali, tá, vou fazer assim, assim. Ele falou, tchum, volta aqui. Ai. É muito engraçado, né? Eu tava falando num vídeo que eu fiz agora para a escola, né? Falando que a coisa mais desinteligente que uma pessoa pode fazer é querer ser independente de Deus enquanto está com Deus. Coisa mais desinteligente. É tipo assim, eu quero caminhar o caminho. Não estudo do caminho, não conheço o caminho, não me especializo no caminho, mas quero ensinar o caminho, quero falar do caminho e quero caminhar bem. Fala, como? Como que nós vamos Não fazer vive, isso? né, às vezes. Hã? Não vive nessa realidade. Não vive o caminho, mas quer ensinar o caminho, quer mostrar que como se caminha para o outro. Fala assim, você já caminhou? Teve um rapaz, já vou soltar vocês, que eu sei que é tarde. Teve o Davi colocou, é isso mesmo. Teve um rapaz que faz, não é podcast, ele faz aqueles de piada. Qual que é o nome? Alguém me lembra? Stand-up. Stand-up. E ele falou assim, interessante, ele não é crente, tá? Conheci uns cristãos que olharam para mim e falaram assim, ó, você tem que pegar essa Bíblia, e aqui está toda a verdade, você tem que ler ela inteirinha. Fala assim, e você, que lindo, toda a verdade está aqui, tá? Aqui fala como eu vou para o céu, como eu vou para o céu, que máximo. E você leu ela toda? Você, não, é muita coisa para ler toda. Não, mas aqui está tudo que eu preciso saber, tudo que eu preciso saber, tudo que você precisa saber. E você já leu? Fala assim, não, calma, né? Não é bem por aí. Aí ele fala, gente, não dá para você ser cristão, o cara que não é crente, não dá para você ser cristão e não ler a Bíblia, né? Dorme com esse barulho. Ai, meu Deus! Eu falo, sempre falava, Senhor, eu sempre peguei, minha filha já lê todo ano, lia, né? Leu durante 5 anos a Bíblia inteira de um ano até o outro, 365 dias. Muito incrível. Mas o que Deus fez na vida dela, Deus resumiu, eu acho que 5 anos de estudo para ela em 6 meses. Sabe? O esforço que ela não fez na escola, na escola tradicional, que ela fez para ler a Bíblia, ela teve facilidade de aprender TI de tal forma, né, que ela foi contratada, foi estagiada lá no Itaú de uma forma maravilhosa, sabe? E isso foi dedicação à leitura bíblica, porque o Senhor, você dedica anos a Ele e Ele resume a tua vida assim, ó, pá, a parte terrena.
que a gente ficaria ali, ó, sofrendo, sofrendo, sofrendo. Então, vale muito a pena, não por interesse, mas pelo conhecimento mesmo, tá bom? Pessoal, Tá Deus bom, abençoe. obrigada, viu? Eu que agradeço vocês, viu? Fica com Deus. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite.